E toda vez que a gente está numa pandemia, quem tem uma fé em Jesus, quem está de olho na palavra de Deus, nos sinais dos tempos, logo começa a fazer essas perguntas. O mundo vai acabar? Jesus está voltando? O que está acontecendo? E eu poderia já começar respondendo de maneira simples e prática que toda vez que a gente está diante de uma pandemia, com certeza Jesus vai voltar para muitos, no sentido de que muitos vão encontrar com o Senhor nessa pandemia. E de fato a hora de muitos está chegando em meio à pandemia. Por outro lado, muitas mortes poderiam ser evitadas se a gente também atentasse à sabedoria, ao conhecimento da palavra e à busca do Senhor. Né? Mas para quem chegou a hora de partir, e não são todos para quem chegou essa hora, mas vão partir, para quem chegou a hora, Jesus está voltando para essas pessoas. Agora, o que a gente precisa entender é que o próprio Jesus deixou muito claro na sua palavra, nos últimos dias em que ele esteve aqui em carne, dizendo o seguinte: olha, vai haver sempre movimentos assim de guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, sinais da natureza, pandemias, vai acontecer muita coisa, mas ainda não é o fim. Até que um dia o fim vai chegar. E junto com essa questão de haver guerras, rumores de guerras e pandemias, ele também disse que muitos falsos cristos surgiriam. Alguns sendo descarados, né, como os imperadores romanos que atribuíam a si mesmo o papel de deuses, e outros mais disfarçados, recebendo da mãe um nome, no meio do nome um Messias, e se sentindo restaurador da moral humana, são os falsos cristos. O que é um falso Cristo ou uma falsa cristandade? É o fato de as pessoas quererem impor sobre a sociedade aquilo que o próprio Jesus disse que não era para ser imposto, era para ser semeado. O Evangelho é para ser semeado. A primeira grande parábola do Evangelho é a parábola do semeador, que semeia 4 vezes e aparentemente ele se dá mal nas 3 semeaduras, ele só se dá bem na última semeadura, quando a semente germina e frutifica 30, 60 e a 100 por 1. O espírito da cristandade, o espírito do Evangelho é o do semear, mas o espírito do anticristo é o de impor. O espírito do anticristo ele é fruto de muita fé frustrada. Já que eu não posso fazer determinadas coisas, eu também não quero que ninguém faça. E aí você começa a vigiar determinados pecados enquanto você pratica muitos outros, enquanto se pratica fofoca, se é a favor da pena de morte, acha que quem tem pobreza é porque deve estar devendo alguma coisa mesmo e Deus está castigando. Porque você tem toda essa falta de amor ao próximo, mas isso tudo é ignorado enquanto se enfatiza a questão da homossexualidade, da mulher que quer abortar e etc. E isso é tão terrível que já tem gente aí me confundindo com esse cara agora está querendo implantar uma ideologia de esquerda. E eu não estou falando aqui de ideologia e nem de política. Eu estou falando da fé que a gente tem em Jesus em meio a este momento econômico e político da história da humanidade. Jesus chamou isso de princípio das dores. Eu creio na volta de Jesus. Uma hora ele vai voltar. Mas não é necessariamente neste momento, embora a gente não deva menosprezar isso, porque de fato ele vai voltar para muitos que vão se encontrar com ele neste meio. Né? Eu não quero aqui impor ideias sobre ninguém. Eu quero aqui, junto com você, exercer um discernimento no meio dessa pandemia, porque no meio da pandemia a gente precisa confiar em Cristo, e um dos sinais dessa confiança é exercitar a nossa fé, a razão que move a nossa fé, o que está acontecendo no meio da nossa cultura, para que uma vez passada essa pandemia, a gente não fique com a pandemia da cegueira espiritual, da mediocridade espiritual, do fundamentalismo, que são doenças piores do que esse vírus que vai levar muitas vidas. Então pense comigo, mesmo que de repente eu vá nessa leva, pense comigo. Uma das coisas que Jesus falou que vai acontecer aí no fim dos tempos é que vai vir um grande homem estadista misturado com questões religiosas que vai ser o anticristo. Mas o fato de o anticristo ainda chegar não deveria nos tirar os olhos do discernimento dos atuais anticristos. Eles são muitos. Aqui Jesus disse que viriam vários. Eu estou dizendo isso porque quando a gente faz alguma postagem sobre o anticristo, alguém fala assim: o anticristo ainda vai vir, ele vai ser lá de Israel, vai ser da China.
Olha, o anticristo, a gente não precisa falar deles agora, porque a gente não está nem dele agora, porque a gente não está nem na época dele. Agora, os anticristos, a palavra de Deus nos instiga a sempre examiná-los. Já que a gente está examinando as guerras, os rumores de guerras, as doenças, fome, mortandade, por que não vamos falar dos anticristos? Nós temos alguns presentes. E eu tenho dito, e tenho recebido grande resistência, mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O atual presidente da República do Brasil, ele é um desses anticristos, precisamente porque ele tem recebido o apoio e a cobertura maciça dos cristãos. Alguém fala assim, como você pode dizer que esse cara que é visto pelos cristãos como alguém de Deus é um anticristo? Ora, não é porque um líder tem o apoio de boa parte da massa que ele é divino, não. Essa mesma massa, lá no passado, olhou para Jesus e achou que ele era um malfeitor e gritou, crucifica-o, crucifica-o. Foram essas mesmas pessoas. É isso que é o espírito do anticristo, de acordo com a palavra. É você olhar para o santo de Deus, Deus em pessoa, e mandar crucificá-lo. E ao mesmo tempo, olhar para alguém que parece de Deus, mas que pelas obras mostra uma outra coisa e dizer, é de Deus. É de Deus porque porque muitas pessoas de Deus o estão apoiando. E aí Jesus disse, vários vão surgir assim na história. E em meio à pandemia da Covid, nós temos um anticristo assentado na presidência da República, com uma vantagem que ele tem em relação ao anticristo que virá. Ele tem chance de conversão. Sabe onde é que estaria a chance de conversão do presidente Jair Bolsonaro? No fato dos olhos dos crentes se abrirem e todo mundo falar, Senhor, nos ajude. Aí esse homem, ele primeiramente ia mostrar a verdadeira face dele e depois ele iria se converter, se ele resolvesse levantar contra os olhos abertos. Mas o que tem atrapalhado o presidente a se converter? A cegueira dos próprios cristãos, porque a palavra nos dá base para discernirmos isso. Então, Jesus está dizendo aqui que muitos falsos cristos apareceriam, uns de maneira descarada e outros disfarçados, porque eles sempre são protegidos por uma casta religiosa. E é tão terrível isso, porque a gente criou um estereótipo tão fixo em relação ao anticristo, que aí as pessoas já não ouvem mais o que eu tenho a dizer, porque elas estão esperando um determinado anticristo, sendo que o diabo ele vai anestesiando a humanidade, igual alguém que coloca um sapo na água fervendo, ele vai ficando lá, quando ele vai ver a água já está fervendo e não deu tempo de raciocinar. Por isso o tempo de pensar e raciocinar é agora. O anticristo vai vir? Vai. Mas eu preciso olhar agora para os anticristos que estão diante de mim, bem na minha cara. Então quando um crente se alegra com o fato de um presidente querer impor uma crença, ele dizia isso em campanha, né? Não, nós somos uma cultura judaico-cristã. As outras religiões que se retirem. Ele está dizendo que ele é anticristo porque nem Jesus em pessoa quis forçar a humanidade a compreender o seu evangelho via imperador, via presidência. Ele mandou a gente semear e não implantar. Mas o anticristo vai implantar e vai ser próspero nisso. Apocalipse 13 mostra acerca de uma das bestas históricas, né? Mostra que uma de sua cabeça foi ferida mortalmente, ou seja, foi ferida para morrer, mas ela escapou da morte e dali para frente ela passou a ser reverenciada, respeitada e até adorada. Olha, não temos como negar o fato de que o nosso presidente, e eu não estou dizendo que ele fez isso de propósito não, mas ele vem de uma história que, seja por marketismo ou seja verdade, a história é essa. Ele levou uma facada mortal e dela escapou. Há muitos questionamentos sobre isso, né? O que nós sabemos, eu e você que estamos distantes, que estamos diante da imagem, é o presidente escapou de uma ferida mortal. E não tem nenhum problema em ter escapado de uma ferida mortal. O problema é o que vem depois. Ele passou a ser adorado em função disso. Ele vinha perdendo as eleições, ele não conseguia ser um candidato destacado, como ele não foi deputado a vida inteira, mas de repente com uma ferida mortal de uma facada, ele escapa daquilo. Claro, ele atribui a Deus, ele como um indivíduo tem mais a que ficar grato pela vida que ele teve. O problema é a multidão olhar para isso e falar, essa característica de ser adorada porque sobreviveu à morte é uma característica típica da grande besta que virá lá na frente e dos anticristos que vão surgindo na história.
que você pode me xingar de tudo que você quiser, mas você não tem como negar, está em Apocalipse 13. O presidente, desde sempre, desde quando ele era deputado, todos nós sabemos que ele tem uma boca que frequentemente profere arrogâncias e blasfêmias. Até já fiz um vídeo sobre essa passagem especificamente. Então nós sabemos que o tempo todo, como homem público, ele foi um homem que proferiu arrogâncias e blasfêmias, e que depois, como presidente, então, ele diz muitas coisas arrogantes. E eu acho engraçado esse feitiço, porque quanto mais arrogância ele profere, mais adorado ele vai sendo por aqueles que pensam estar seguindo a Jesus. Quando a gente fala em blasfêmia, a gente pensa que blasfêmia é o cara xingar Deus. Mas sabe qual é a maior blasfêmia? Jesus diz pra gente: nisto conhecerão que todos vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. O presidente e até os seus seguidores cristãos são pessoas que vêm mostrando-se profundamente sem amor. Elas são pessoas bem intencionadas, se chamam de pessoas de bem, mas elas não conseguem ter amor ao próximo. Elas acham que pobreza é fruto de incompetência, elas acham que não deveria haver um sistema único de saúde, porque essa coisa de governo dá dinheiro para o povo, e o governo não dá dinheiro para o povo, isso tudo é resultado dos nossos impostos. O nome disso é falta de amor ao próximo, e isso é blasfêmia contra Deus. E o Bolsonaro é um cara, né, alguma das frases dele, por exemplo, enquanto as famílias estavam chorando pelas pessoas que foram perdidas na ditadura militar, ele vai e me faz um cartaz mostrando como que ele não ama o próximo, né? Quem procura osso é cachorro. Olha que falta de tato, de carinho, de amor. E alguém fala assim: ah, mas ele falou besteira. Eu achei legal, porque a maldade que ele profere com sua boca, ela encontra guarida em muitos corações. É essa incapacidade de exercer o amor de Deus no próximo. Quando você não olha para a pessoa e não consegue amá-la com o amor de Cristo, e usa o seu papel de presidente da República para fazer desse jeito maldoso, e ainda encontra apoio naqueles que dizem buscar a Jesus, isso é blasfêmia contra Deus. Porque nós seríamos conhecidos no amor que temos uns pelos outros. Foi Jesus quem disse isso. Está lá em João, do capítulo 14 até o capítulo 16, para a gente compreender. Mas enquanto o anticristo não chega, os anticristos, incluindo o atual presidente do Brasil, ele tem os seus falsos profetas. Ele tem os pastores que estão preocupados com arrecadar o dízimo do povo, em comprar as suas grandes fazendas, seus muitos gados, em manter as suas muitas mansões, os seus templos de Salomão comprados com a oferta do povo, mas que depois o povo tem que pagar uma fortuninha para poder visitar um templo que eles construíram com o dinheiro e o suor deles. Ou seja, é exploração humana, é imposição, é pastor querendo ser obedecido mais do que Deus. São estes pastores que neste momento têm apoiado o presidente da República. Temos um ou outro ingênuo. O anticristo e os cristãos que seguem o espírito do anticristo, ou seja, o espírito do anticristo, eles parecem estar fazendo algo em nome do Senhor, mas eles estão agindo em nome de três entidades, daí o número 666, que é o quê? É o desejo humano manifestado em três instâncias. Claro que quando vier o anticristo haverá um número exato para calculá-lo, mas acerca do espírito do anticristo eu estou dizendo, é a manifestação tríplice de desejos humanos escondidos, que eles vão se manifestar por meio do diabo, daí o anticristo ser uma besta que é possuída pelo dragão de 7 cabeças e 10 chifres, que é também provocado e possuído pela própria besta de 7 cabeças e 10 chifres que emerge do mar, dos mares, dos desejos, das frustrações, da vontade de dominar este mundo, de tornar o Brasil cristão. E o Brasil nunca vai se tornar cristão, no máximo vai se tornar um Brasil cristão, que é gente impondo ideias cristãs sobre uma sociedade que não foi convencida pelo Espírito Santo. Preste atenção no espírito do anticristo. E a terceira entidade são os seus falsos profetas, que vão vir assim: eu libero a palavra sobre a sua vida. Ou então vão vir com aquela história de o presidente está certo porque eu preciso voltar a fazer meus cultos. E mesmo as pessoas vendo que tem pastores morrendo ao afirmarem essas coisas, eles fecham os olhos e falam assim: não, viva o presidente, eu quero crer no presidente. Então, daí o 666, o dragão, o anticristo e o falso profeta.
Desejo humano, desejo humano, desejo humano. Meia, meia, meia. Anticristos não confessam que Cristo veio em carne. Né? Alguém fala assim, mas aí o Bolsonaro confessa Jesus. Não, ele confessa Jesus. Agora, quando você vai examinar qual é o Jesus que o Bolsonaro anda confessando, aí você vai ver que ele está negando o verdadeiro Jesus. Primeiro que o verdadeiro Jesus jamais precisaria do poder político para se instituir sobre um país. Isso é que é negar Jesus em carne. O Cristo encarnado não contou com os poderes terrenos para implantar a sua verdade eterna, porque ele nem queria implantar, ele só semeou, ele literalmente verteu o seu sangue terra abaixo, ele ficou 3 dias debaixo da terra e dela emergiu num ato vitorioso do semear do Evangelho eterno. Mas alguém que se diz cristão e é anticristo, ele quer impor suas crenças. Não, consertar isso daí. Você tem esse tipo de pessoa, mas não. As minorias que se calem. Quer dizer, ele está impondo uma crença que é cristã, mas ao mesmo tempo é anticristo. Toda vez que um governo vem querer implantar crenças cristãs, esse governo é anticristo. Desde os tempos do imperador Constantino, que fez isso. Pegou o Império Romano e o transformou em cristão. Bolsonaro, ao contrário, sendo um anticristo e um anjo da morte que ele tem sido, até confessa Cristo, mas um Cristo que precisa ser examinado bem de perto. Por exemplo, anticristos oram com pastores, jejuam, parecem crentes, enquanto estão mesmo causando danos às verdades do Evangelho. Afinal, quando foi que se viu Jesus se juntando às autoridades político-religiosas de Israel para orar e jejuar? Quando? Me diga, meu irmão que está me julgando como um falso profeta. Me mostre nas Escrituras Jesus se juntando com autoridades judaicas, políticas e romanas para orar, para implantar o que ele estava querendo sobre aquela população. Quando foi que se viu profetas bíblicos defenderem publicamente algum déspota idiosincrático? O que é um déspota idiosincrático? É um homem que só anda segundo a sua vontade. Olha, eu acho que o pessoal tem que ir para a rua, então eu vou trocar meus ministros até isso acontecer. Isso é idiosincrasia. E aí, quando é que você vê os profetas indo a público defender isso, como tem acontecido no Brasil? Só falso profeta defendendo o anticristo é que vai a público e fica defendendo uma pessoa que não está querendo o bem da nação. Ah, ele não é corrupto. Ele não é corrupto porque ele brotou de uma corrupção histórica. Vá estudar a vida pregressa do presidente que você vai descobrir se ele é ou não é corrupto. Mas é só você ver as práticas atuais. Por que você acha que mesmo ele não sendo corrupto, ele está o tempo inteiro tentando esconder as informações que a presidência da República tem de dar? Ele quer o tempo todo acabar com a transparência. Ele detesta o judiciário que está limitando nos seus propósitos idiosincráticos. Anticristos são tão prósperos na arte de enganar que enganam, se possível, até os próprios escolhidos, está escrito aqui na palavra, né? Em Mateus 24, 5 e 24. É bom ficar claro, contudo, que em nenhum momento eu digo que Bolsonaro é o anticristo, pois esse sim virá em âmbito mundial, lá na frente, na história da humanidade. O que eu tenho dito é que Bolsonaro é um dos anticristos por ser apoiado pelos cristãos em todo o engano político e ideológico que tem promovido. Engano como? Porque parece que ele está querendo impor a bênção do Senhor sobre a nação, mas bênção de Deus não é para ser imposta sobre a nação. Esse é o engano. Se um dia virar o anticristo, a Bíblia também nos mostra que muitos anticristos têm saído do mundo afora. É só você ler Mateus 24, 1 João 2, 18, 1 João 4, do 1 ao 3, etc. Talvez o seu ódio seja até medo de que eu possa estar certo no que digo. Pois uma coisa você não pode negar sobre o atual presidente. Ele, desde sempre, se apresentou com uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias, conforme Apocalipse 13 e 15, e conforme fazem todos os anticristos. Quem preferir não discernir essas coisas que eu acabo de falar, não discerna.